Bom, pessoal, eu vou fazer um vídeo sobre as atividades do dia 31 de março de 2020, que é terça-feira, tá? As atividades de hoje. E eu vou colocar português e matemática no mesmo vídeo, porque a atividade de português é tranquilo explicar, é rápido, porque é uma produção de texto, tá? Na atividade de hoje, a gente estava retomando o texto, a crônica, a confusão com São Pedro, que a gente estudou ontem, tá? Que fizemos a interpretação de texto, e agora ele traz uma proposta para você escrever a sua crônica, tá? Mas para isso você precisa entender o que é uma crônica. As crônicas, elas são gêneros textuais que trazem histórias do cotidiano. Histórias do dia a dia, histórias simples que fazem a gente rir, refletir, se emocionar, tá bom? Então não é nada fantasioso, não é história com fadas, histórias com bruxa, nem nada. São histórias do dia a dia. E aí ele traz uma proposta para você contar um acontecimento que houve com você, ou com a sua família, ou na sua cidade, tá? Uma visita de um parente, um almoço de domingo, que nem está destacado aqui, ó, uma partida de futebol inesquecível, a expectativa do último capítulo da novela, uma comemoração da escola. Aí vocês que vão escolher o tema, tá? O assunto do seu texto. No parágrafo de baixo, ele dá uma explicadinha sobre o que é uma crônica, onde você costuma encontrar, que são em jornais e revistas, tá? E aí pede para você escrever no seu caderno, tá? Colocando a data de hoje. É sempre importante vocês colocarem a data das atividades, tá bom? Só relembrando, para escrever um texto, tá? Não esqueçam as regras. Um texto bem escrito possui pelo menos 3 parágrafos, tá? No primeiro parágrafo você apresenta o assunto, no segundo você desenvolve e no último você traz uma conclusão. Pode ter mais parágrafos? Claro que pode, ainda mais tratando de uma crônica, que provavelmente você vai colocar um diálogo, tá? Então, tranquilo. Não esqueçam também começo de frase, letra maiúscula. Não esqueçam de usar os sinais de pontuação. Terminou a sua frase? Ponto final. A frase está muito comprida, dá uma relida nela. Onde houver pausa, coloca uma vírgula. Se é uma fala sobre emoção, use o sinal de exclamação. Se é uma pergunta, sinal de interrogação, tá? Usem os sinais de pontuação para o texto de vocês ficar bem escrito. Quem puder fazer numa folha separada para me entregar, eu prefiro, porque eu gosto de ler o texto de cada um de vocês, tá? Então, quem puder fazer numa folha separada para me entregar depois, é melhor. Coloquem a data e o nome, tá? Não esqueçam. Então, vamos para a atividade de matemática, porque de português era só o texto. Aqui no dia 31 de março, a gente tem essas atividades de matemática, tá? O primeiro probleminha que aparece diz o seguinte, ó. A Alessandra completou 18 meses de idade. O total de tempo desse período corresponde a 3 anos, 3 trimestres, 3 semestres ou 3 bimestres. A informação que o probleminha te dava era os 18 meses de idade que a Alessandra tinha e colocou esse 3 aí, diferenciando o tempo, tá? Para isso, a gente tinha que dividir 18 dividido por 3, dava 6, tá? Aqui eu coloquei a informação para vocês. Cada um semestre possui 6 meses. Se são 18 meses, isso é igual a 3 semestres, tá? Por exemplo, na letra A está 3 anos. 3 anos, se cada ano tem 12 meses, 3 anos, 12 mais 12, 24. 24 mais 12, 36. Então, daria 36 meses. Não é a letra A. A letra B dos semestres, né? A letra C do trimestre. O que é trimestre? Trimestre são 3 meses. Então, se são 3 trimestres, isso dá um total de 9 meses. 3 mais 3, 6, mais 3, 9. E a letra D, 3 bimestres. O bimestre, bi significa 2, é de 2 em 2 meses. Então, 2 vezes 3, 6, daria 6 meses e não 18. Então, a nossa resposta certa é a letra D,
3 semestres. Por quê? 3 semestres, cada semestre tem 6 meses, 6 mais 6, 12, mais 6, 18 meses, tá bom? Então, essa era a resposta certa. A questão 2. Sabendo que o senhor Joaquim levou para vender na feira 482 pastéis e ao final do dia sobraram 46 unidades, quantos pastéis foram vendidos ao todo? Pessoal, probleminha tranquilo de resolver. A gente sabe que se é para saber a diferença ali, né? Se ele tinha 482 pastéis e só sobrou 46, vou fazer uma continha de menos, tá? Na continha de menos aqui, é da continha com empréstimo, que vocês sabem fazer, né? 2 não dá para tirar 6, eu empresto da casinha da dezena, passo uma dezena para a casa das unidades, o 2 vira 12, e sobram 7 dezenas na minha casinha das dezenas. Aí dava para fazer a conta tranquilamente, dava a resposta B, 436 pastéis vendidos ao todo, tá? Questão 3. Observe o quadrilátero a seguir, com seus respectivos ângulos. Então, pessoal, sobre os ângulos, sempre que vocês virem esse cantinho com essa marquinha aqui, ó, um quadradinho, um pontinho no meio, significa que é 90 graus, tá? É a medida desse ângulo. E esse ângulo é conhecido como ângulo reto, tá? Então, esse quadrilátero que a gente está vendo, que é um retângulo, tá? Ele possui 4 ângulos retos. Então, a resposta correta é, nele observamos somente ângulos retos, tá bom? Questão 4. A professora Simone pediu para os alunos decomporem o número 7.435. Aí eu coloquei aqui a resposta de todas as decomposições, tá? Na letra A, aparece o 700, não é 7.000, que é o que a gente quer. Então, essa soma aqui da letra A dá 1.153. A letra B também é 700, está errado, tá? A soma dá 1.180. A letra C, que é a nossa correta, tá? 7.000 mais 400 mais 30 mais 5 dá certinho o número que a gente quer, 7.435. E a letra D, o erro dela estava no 40, tá? Não era 400 que estava aqui, por isso que dava 7.075, o valor errado, tá bom? Decomposição de número é tranquilo, né? Questão 5. Observe o cilindro a seguir. A gente tem aqui essa forma, né? O sólido geométrico cilindro, tá? E ele quer saber que formas geométricas a gente encontra planificando esse cilindro, tá? Eu coloquei aqui para vocês a explicaçãozinha do que é planificação. É como se a gente pegasse o sólido geométrico e abrisse ele e deixasse ele retinho sobre a mesa, tá? Se eu abrir esse sólido, planificar ele, ele fica dessa forma aqui, ó, que eu desenhei para vocês. Então, que formas a gente observa na planificação dele? 2 círculos e um retângulo. Então, a resposta certa era, letra D, 2 círculos e um retângulo, tá? É assim que o cilindro fica planificado, tá bom? Questão 6. Um bolo de 1 kg foi dividido em 8 fatias iguais. 2 fatias desse bolo pesam. Pessoal, a gente sabe que para poder resolver esse probleminha, como a questão está em quilo e as respostas estão em gramas, eu preciso transformar quilo em grama. Cada 1 quilo possui 1.000 gramas. A partir daí, você já consegue fazer a sua conta. É só dividir as 1.000 gramas, que é referente a 1 quilo, por 8, tá? Eu já deixei a continha aqui do lado, ó, montadinha. 1.000 dividido por 8, você pega o 10, tá? 10 dividido por 8, na tabuada do 8 não tem o 10. Eu pego o número menor e mais próximo, que é o 8. 8 dividido por 8 dá 1. Então, 1 vezes 8, 8. 10 tirar 8, sobram 2. Abaixei o 0, ficou
20. Na tabuada do 8 eu também não tenho 20. O número menor e mais próximo é o 16, tá? E para eu achar o 16, é 8 vezes 2. Então, retornando, 2 vezes 8, 16. 20 tira 16, sobra 4. Abaixo o último zero fica 40. Na tabuada do 8, eu tenho 40, que é 8 vezes 5. Então, eu coloco 5 aqui debaixo da chave. 5 vezes 8, 40. 40 tira 40, 0, tá? Então, dá uma conta certinha, redondinha, sem sobrar resto. A resposta correta, então, é 125 gramas. Aqui, ó, a letra A, tá bom? Questão 7. Marlene e seus amigos gastaram 4 horas e 18 minutos para terminar o jogo de tabuleiro. Quantos minutos eles gastaram? Ele quer a resposta em minutos. Para isso, você tem que transformar as horas em minutos. Eu coloquei aqui do lado, ó, 1 hora é igual a 60 minutos. A gente fez um probleminha bem parecido com esse ontem, ó. Você vai pegar, não foram 4 horas e 18 minutos? Deixa 18 minutos ali do lado e transforma as 4 horas em minutos primeiro. 4 horas é igual a 60, mais 60, mais 60, mais 60, que dá 240. E aí você vai pegar os 240 minutos, referente às 4 horas, e adicionar os 18 minutos restantes. 240 mais 18, 258 minutos, que é a nossa letra A. Questão 8. Pessoal, a questão 8, ela estava com um erro, tá? Pelo menos no arquivo que eu tenho aqui, o último número que aparece estava só o 7. E, na verdade, era 74, tá? Então, para quem se confundia nessa questão 8, não tem problema, ela estava com um erro mesmo. Ele queria saber, nessa reta, qual o valor correspondente ao ponto H, que é esse ponto aqui, ó. Ela queria saber. Como que você descobre? Aqui, de 32 para 38, a gente sabe que subiu 6. Então, a sequência numérica é de 6 em 6. 38 mais 6, 44. 44 mais 6, 50. 50 mais 6, 56. 56 mais 6, 62. 62 mais 6, 68. 68 mais 6, 74. Então, era uma sequência numérica de 6 em 6. E o ponto H que aparece para a gente vale 56, que é a nossa resposta certa, tá bom? Vamos lá, questão 9. A questão 9 é uma expressão numérica de novo, tá? Ali fala que é uma decomposição de número e formou essa expressão, ele decompôs dessa forma. Ontem eu falei, vou repetir novamente, tá? Sempre que você tiver uma expressão numérica, você começa pela multiplicação. Então, você vai fazer 5 vezes 10.000, 3 vezes 1.000, 4 vezes 100 e 5 vezes 10, tá? Então, aqui, ó, 5 vezes 10.000 dá 50.000. 3 vezes 1.000, 3.000. 4 vezes 100, 400. E 5 vezes 10, 50. Compondo, somando isso daqui, dá 53.450, que é justamente a resposta da letra B, tá bom? Facinho também, né? Questão 10. Arnaldo tinha 17 bolinhas de gude. Ele perdeu 3 bolinhas. A quantidade de bolinhas que Arnaldo tem depois da perda é de... Tranquilo esse probleminha, tá? Se é uma perda, é conta de menos. 17 tira 3 dá 14, que é a nossa letra D. E a última questão de hoje, que é a questão 11, tá? Onofre fez o triplo de pontos em relação a Carlos em uma partida de basquete. Se Carlos fez 12 pontos, então Onofre fez... Aí é uma multiplicação, tá? Triplo. Sempre que pede o triplo é vezes
3 aqui, ó. Então, se o Carlos fez 12 pontos, eu vou multiplicar 12 por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. A resposta, então, é 36. Tinha algumas questõezinhas difíceis aí, mas eu acho que com essa explicação fica mais tranquilo para vocês, tá? Qualquer dúvida é só perguntar, corrija as atividades de vocês. Beijo, tchau!